Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal, a minha estreia no YouTube e, como alguns de vocês saberão, eu sou a cara por trás do Olfactioner, o blog de moda e lifestyle, e como vocês me pediram muito para vir para o YouTube e começar um canal, aqui estou eu. Por isso decidi, neste primeiro vídeo, fazer a tag dos 50 factos sobre mim, para vocês me conhecerem melhor e ficarmos aqui mais familiarizados. Portanto, se gostarem, carreguem aí pesado no like para mim, subscrevam o canal, é mesmo muito importante para eu continuar a criar vídeos para vocês e digam-me nos comentários se gostaram e deixem-me sugestões. Bora lá começar então! September we met. I could tell by your smile. O meu nome é Catarine, com E no fim. Eu nasci no Brasil e os meus pais acharam que era boa ideia meter um E no fim em vez de um A. Eu adoro o meu nome, mas ele já me deu muitas chatices. A maior parte das pessoas diz Catarine e eu não sou Catarine. Fico possessa quando me chamam Catarine e, claro, Catarina. Às vezes eu digo, eu não me chamo Catarina, chamo Catarine, outras vezes deixo ir. Eu tenho 30 anos, há muita gente que acha que eu sou mais nova, mas a verdade é que eu sou de 88 e se há aí pessoas de 88 também, deixem nos comentários a hashtag sou de 1988. Eu nasci em São Paulo, mas vim com 6 anos para Portugal. Eu lembro-me de muita coisa lá e há muita coisa de que eu gosto no Brasil, mas não há sítio no mundo de onde eu me sinta mais do que aqui de Portugal. Eu sinto-me mesmo portuguesa. Por exemplo, quando a seleção joga, eu sou ferrenha da seleção portuguesa. Eu não admito que ninguém diga mal de Portugal. Se alguém diz mal de Portugal, é uma barraca armada comigo. E eu sinto mesmo aquele sentimento patriótico. Quando toca o hino, eu sinto cá dentro. Por isso eu acho que sou mais portuguesa do que brasileira. Quando eu vim para Portugal, aos 6 anos, os meus pais foram para Coimbra e eu estive lá a viver desde os 6 até aos 28. Por isso, quando alguém me pergunta de onde é que eu sou, eu digo imediatamente de Coimbra, ou só explico a história toda. Se for alguém mais próximo, se for assim alguém que eu conheço de circunstância, digo que sou de Coimbra. E a verdade é que Coimbra é a cidade onde eu mais me sinto em casa. Quem aí também é de Coimbra, deixe nos comentários. É ou não é uma boa cidade? Atualmente, eu vivo no Porto. Eu vim para cá em 2017 para viver com o meu namorado, mas isso é uma longa história que eu vos conto durante o vídeo. O pior momento da minha vida foi a doença e consequente morte da minha mãe. A minha mãe morreu de cancro e eu perdi 2 pessoas numa, a minha mãe e a minha melhor amiga. Então foi um golpe muito, muito doloroso. Foi muito difícil para mim porque a minha mãe era mesmo a minha pessoa preferida de todo sempre. Era a pessoa que mais me compreendia, que mais me apoiava e que eu acho que mais me amava no mundo. E foi um golpe muito, muito duro. Uma pessoa sobrevive, porque não há alternativa, mas foi o pior momento da minha vida, sem dúvida alguma. Eu já estive 3 meses sem andar, 3 meses e pouco, na verdade, porque fui operada à anca. Eu nasci com uma displasia e chegou a uma certa altura em que eu tinha tantas dores que fui à médica de família. Ela reencaminhou-me para o hospital e o especialista da anca disse-me: "Oh, menina é operada agora, ou vai ter que pôr uma prótese." Eu fiquei em pânico, ele reencaminhou-me para o Dr. Paulo Rego, em Loures. Eu fui operada em Loures e no dia da operação só me apetecia fugir a correr. Foi difícil, não a operação em si, não é? Porque uma pessoa não sente nada e quando acorda está cheia de cuidados no hospital, corre tudo muito bem, mas a recuperação é muito lenta. Eu estive 3 meses e meio com muletas e foi difícil adaptar-me a essa realidade. Contudo, eu não vejo isso como uma experiência má, muito pelo contrário. Tanto a doença da minha mãe e a morte da minha mãe, quer o facto de eu ter ficado 3 meses de muletas, sem andar, fizeram-me ver a vida com outros olhos e eu sinto que me tornei uma pessoa muito mais forte, muito mais resistente por conta desses episódios. E eu acho que nós devemos ver as coisas más da nossa vida como aprendizagens, como formas de nos tornarmos melhores, mais fortes e mais humildes. Eu adoro moda, adoro, e por isso em 2016 criei o blog, também porque amo escrever, e desde então nunca mais parei de escrever no blog, nunca mais parei de criar conteúdos. E fico muito, muito feliz quando alguém me diz que
teve um dia mau e depois chegou ali ao blog e se inspirou e ficou melhor. Quando alguém me diz isso, eu fico mesmo deliciada, sabem? Porque uma pessoa trabalha tanto para vos oferecer bom conteúdo. Quando alguém, e basta uma pessoa, diz isto fez a diferença para mim, é a melhor sensação do mundo. Não há nada mais gratificante do que isso. Eu sou licenciada em Direito, tirei o curso em Coimbra, tirei o mestrado a seguir, mas apesar de eu ter amado o curso, na vida profissional eu não gostei da área e o meu sonho sempre foi escrever e escrever sobre moda. E a verdade é que em 2017, depois da operação, eu senti que tinha que haver uma viragem na minha vida e persegui esse sonho. E hoje, para além de ter o blog, sou copywriter, ou seja, consegui fazer daquilo que era o meu sonho a minha profissão e sou muito realizada por isso. Como qualquer pessoa que ama escrever, eu também amo ler e há muitos livros que eu adoro, mas recentemente eu li um livro muito, muito bom que aconselho de olhos fechados, que é O Tempo Entre Costuras, da Maria Duenas. É este aqui. E se vocês estão sem nenhum livro para ler, acreditem, este é fantástico. Há muitos outros livros que eu também gosto muito e autores, por exemplo o Ken Follett. Eu admito que adoro os livros de espionagem e livros que misturem espionagem com história, porque desde a escola que eu sou muito, muito apaixonada por história e por tudo o que envolve a história. Afinal, se nós não conhecemos o nosso passado, como é que vamos compreender o presente? Eu amo arte, apesar de não perceber muito, nem de pintura, nem de escultura, mas gosto muito. E a verdade é que a minha mãe pintava e então acho que essa ligação ficou da minha infância. E eu quando vou a algum lado, a alguma cidade nova, eu vejo sempre um museu. Os meus preferidos, dos conheço, claro, é o Museu do Van Gogh, em Amsterdão, e o Museu do Louvre, claro. Eu sou super, super apaixonada pelo Van Gogh, pelo trabalho dele, acho incrível. Quem me dera ter o quadro da Caveira em casa, acho mesmo surreal. É porque ele aliava o talento à técnica e isso é fantástico. Ele era o Cristiano Ronaldo dos pintores, gente. Um facto esquisito sobre mim é que eu odeio falar ao telefone. Por isso, pessoas, se vocês me conhecerem, mandem mensagem, mas não telefonem. A verdade é que quando alguém me telefona, eu fico a olhar para o telemóvel assim, como se fosse uma bomba prestes a explodir. E depois espero que passe, sabem? E vou assim me ver quem era. E se for alguém que eu conheça ou que saiba quem é, não é? Ligo de volta. Se não for, eu mando uma mensagem a dizer que estou ocupada e essa pessoa pode dizer o que pretende por mensagem. Eu odeio mesmo falar ao telefone. Acho que as únicas pessoas com quem eu falo assim ao telefone tranquilamente são a minha melhor amiga, o meu namorado e o meu pai. De resto, mesmo com a família, não é que eu não gosto assim, mas eu prefiro falar por mensagens do que falar ao telefone, por isso não me liguem. Recentemente comprei a minha primeira Louis Vuitton. Este é um momento fútil aqui, mas foi um momento especial para mim porque eu estava à espera desde julho do meu aniversário. Ia ser a minha prenda dos 30 anos, acabou por ser outra, mas chegou agora, em janeiro, no início do mês, e olhem como ela é linda! É a pochete Métis da Louis Vuitton, a reverse, não é? Porque tem esta parte aqui diferente desta, que é esta castanha escura, esta castanha claro, como vocês estão a ver. E eu amo esta mala de paixão. A peça mais cara que eu tenho foi a mala que eu comprei pelos meus 30 anos, para celebrar os meus 30 anos, e é uma Yves Saint Laurent, esta aqui. Eu amo esta mala. Era tipo uma mala dos sonhos. É claro que toda a gente gosta de moda, quer ter uma Chanel, eu também, não é? E não crucifiquem como fizeram à Pepa, cada um tem direito a querer ter o que quiser, desde que lute e trabalhe para isso. A Yves Saint Laurent foi uma conquista para mim. O meu maior sonho era não ter que lidar com a morte das pessoas próximas. Eu já lidei com isso e é super doloroso, é mesmo difícil. Uma pessoa não morre, sobrevive, mas não há um dia sequer que eu não pense na minha mãe e não desejo que ela esteja aqui comigo. Eu dava tudo, mesmo tudo o que eu tenho só para ter mais um dia com ela. Eu não gosto muito de doces, mas há 4 doces aos quais eu não resisto. Cheesecake de maracujá, bolo mármore, eu adoro, só de pensar em bolo mármore já fico com fome.
Gomas, tipo os corações, as cerejas, os ossos são os meus favoritos. E pipocas! Quem é que não gosta de uma boa pipoca doce? Quem? Podia ficar aqui a comer pipocas. Mas bora lá continuar. As 3 coisas que eu mais aprecio em alguém são a humildade, a cultura e a educação. Se uma pessoa tiver estas 3 coisas, já me conquistou. Eu sou uma pessoa extremamente realista e muita gente acha que eu sou rude porque eu sou realista, mas a verdade é que é mais fácil ver as coisas como elas são do que ver as coisas como nós gostaríamos que elas fossem. Ser realista dói, porque a realidade nem sempre é boa. Muitas vezes a realidade é cruel, mas se nós enfrentarmos a realidade como ela é, ficamos muito mais fortes. Porque no fim o que importa não é o que nos acontece, mas a forma como nós reagimos ao que nos acontece. E ter uma atitude positiva perante uma situação muito má ajuda a tornar-nos mais fortes e mais conscientes de nós próprios. Este facto muita gente vai achar estranho, mas é verdade e quem me conhece sabe. Eu não gosto de chocolate. Eu gosto de coisas de chocolate, atenção, tipo bolo, mármore, adoro. Bolo de chocolate como, mas chocolate mesmo, tabletes, bombons, eu não gosto, não como. Por isso quando alguém me oferece bombons eu fico sempre com aquele ar, pois, não digo que não gosto, não é que isso é falta de educação, mas dou ao meu namorado. Eu adoro história, na escola era a minha disciplina favorita e um dos temas que mais me interessa é o conflito israelo-árabe. Não sei porquê. Eu nunca estive em Israel, nunca estive na Palestina, mas eu leio tudo sobre o conflito. Vejo todos os programas que há sobre isso. Até estou a ver uma série no Netflix que é o Fauda, que fala sobre isso. Acho que perceber aquele conflito não só é perceber a natureza humana, como ver como uma minoria pode fazer uma coisa horrível e aterradora, como aliás aconteceu com o nazismo. O nazismo era uma minoria. Mas pronto, não vamos aqui começar a falar de história, não é? Amo ver séries, não tenho assim nenhuma favorita, eu vejo muitas, mas é claro que o Sexo e a Cidade foi um marco, sobretudo por ter mostrado que nós mulheres falávamos das coisas e que sexo não é tabu. Eu amo brincos, todos os acessórios e bijuteria, é a coisa que eu mais uso. Eu não posso ver uns brincos que fico doida, acho lindos, acho que deixam o look muito melhor. Hoje eu estou a usar estes que são da Mango, que são assim umas argolas com uma pérola. Mas eu tenho muitos brincos. Acho que até tenho mais brincos do que colares ou pulseiras ou até anéis, que também gosto muito. Eu amo perfumes. Nunca saio de casa sem perfume. A única altura da minha vida em que eu não usei perfume foi durante a doença da minha mãe, porque os cheiros incomodavam-me imenso e então eu deixei de usar perfume nessa altura. Mas eu amo perfume. Atualmente o meu perfume assim que uso mais é o Mon Guerlain, que é este aqui que cheira muito bem. Mas o meu perfume favorito de todo sempre é o Midnight Rain da La Prairie, que é assim, este fresquinho em gota e que cheira muito bem. Este é o melhor cheiro do mundo, gente. Eu amo este perfume. Eu não sou a maior fã de batons nude à face da terra, porque há alguns que me deixam ainda mais branca do que aquilo que eu sou. Mas o meu batom favorito é nude e é o Back Talk da Urban Decay. É este aqui, que é assim mais rosinha, estão a ver? Eu amo este batom, ele está quase a acabar e vou comprar para aí já uns 3 ou 4 para nunca me faltar. Criar conteúdo para vocês, para o blog, para o Instagram, é das coisas que me dá mais prazer. Eu amo criar conteúdo, amo inspirar-vos e amo a sensação de saber que estou a acrescentar algum valor às vossas vidas. Não só visualmente, mas também em termos de informação de moda, de história de moda, de vivências mesmo. E acho que isso é uma coisa fantástica que a internet nos trouxe. Eu sou da era em que a internet não existia assim tão facilmente. Era preciso ligar o cabo e ouvir um barulho para aquilo se ligar. Quem é do tempo da internet analógica? Diga-me aí nos comentários. E uma pessoa não podia ficar muito tempo na internet, senão era uma conta gigante de alta. E hoje a internet tornou-se uma coisa tão corriqueira que é até bizarro pensar que um dia foi tão difícil usar a internet. Eu sou do tempo do Mirk, gente. Eu amo marcas de luxo, sobretudo as francesas, Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, mas mais do que o consumismo que está por trás disso, eu amo a história das marcas.
saber a história envolvente por trás de uma marca de luxo é algo muito, muito fantástico. Eu, pelo menos, adoro. E se quiserem, posso fazer alguns vídeos sobre isso. Deixem-me nos comentários para saber se vocês querem. Eu sou aquela pessoa que, apesar de trabalhar com a internet, não pode ver um bloquinho que já compra, gente. Eu não posso ver um bloquinho, nem uma caneta, nem uma porcaria qualquer de papelaria que eu quero. É assim, estranho. A minha marca de maquiagem favorita, todo sempre, é a Guerlain. Eu amo a mulher que a Guerlain representa, uma mulher sofisticada, que não precisa usar um reboco na cara para estar bonita. Isso tem a ver, claro, com uma pele bem tratada, uma maquiagem leve, mas bem feita. Eu amo esse tipo de maquiagem. E um dos meus produtos favoritos é este, que é o Meteorite, e que são assim uns meteoritos para dar luminosidade ao rosto. Gente, este produto é vida, vida mesmo. Se vocês nunca experimentaram, vão até uma perfumaria, porque vocês vão se sentir chiques com este produto, gente. Eu amo viajar, estou sempre pronta para ir para qualquer parte do mundo, mas a verdade é que eu também adoro estar em casa. Ou seja, eu gosto muito de viajar, mas também gosto muito daquela sensação de regressar ao ninho e de estar no meu espaço com as minhas coisas. Ao contrário do que muita gente acha, eu sou super tímida e até tenho alguma dificuldade em socializar quando são pessoas estranhas, mas tenho feito um esforço mesmo muito, muito grande para ser mais expansiva na vida real, não é? Mas confesso que para mim é um bocadinho difícil. Não sei se tem a ver com o facto de eu ser filha única ou não, mas para mim é um bocado difícil. A maior oportunidade que o blog já me deu foi ir à Paris Fashion Week. Eu já fui 2 vezes e foi uma oportunidade incrível. Eu não vos sei descrever o quão feliz eu fiquei por poder assistir a desfiles numa das maiores semanas de moda do mundo, numa atmosfera que é glamour, que é moda pura no seu estado mais puro. Foi excelente e espero fazer muitas mais Paris Fashion Week, porque é algo assim incrível. Eu acho que vocês também gostam. Se vocês não viram os posts sobre os desfiles que eu vi em Paris o ano passado, eu vou deixar aqui na caixa de descrição os links para o blog para vocês poderem ver. A minha cidade favorita é Paris. Eu sei que isto é clichê, mas é mesmo, porque Paris é uma cidade super inspiradora. Por onde quer que vocês olhem, é arte. Eu acho que isso é das coisas mais inspiradoras do mundo. Mas também adoro Lisboa e a minha viagem de sonho é o Egito, mas nunca fui. Eu sou super friorenta e quando eu digo super é mesmo demasiado friorenta e até tenho um episódio caricato que me aconteceu em Paris por causa disso. Eu sou daquelas pessoas que se tiver os pés gelados têm corpo inteiro gelado. É bizarro, mas é verdade. E nós fomos a Paris em março para a Paris Fashion Week e ficámos mais uns dias e estava a nevar. Então nós decidimos ir à Torre Eiffel porque como estava a nevar havia pouca gente e subimos até ao topo e eu fiquei completamente gelada nos pés. De tal maneira que eu queria tirar as botas para poder mexer os dedos. Foi mesmo horrível. E ainda bem que nós fomos lá para o café e eu bichar até aquecer, porque eu achei que ia morrer de hipotermia. Foi mesmo, mesmo, mesmo horrível. Acho que foi dos piores momentos assim que eu já vivi, no sentido de sentir a morte a rondar perto, estão a ver? Perto de mim. Um facto muito, muito estranho sobre mim é que eu sou viciada em miojo. Quem é brasileiro sabe o que é miojo. Para quem é aqui de Portugal, é aquela massinha instantânea que se compra, que agora há da Knorr e da Cigala até, e eu como aquilo cru desde criança. A minha avó batia-me quando me via a comer miojo cru, mas eu amo comer miojo cru, para mim é das melhores coisas do mundo. Falando em comida, eu adoro comida saudável, salada, legumes, peixe. Eu gosto mesmo de comer assim mais saudável, não só porque me sinto melhor, mas porque gosto verdadeiramente. A minha cor preferida é dourado, desde criança, mas há muitas outras cores que gosto, obviamente, mas dourado é assim aquela coisa. Uma pessoa vê dourado e já se sente chique, pelo menos eu acho. É que há caso dourado muito brega, mas eu associo dourado a chique e talvez por isso seja a minha cor favorita. Quando eu era mais nova, sobretudo ali pelos 16, 17 anos, adorava sair à noite. Estava sempre, sempre em festas, a minha mãe até se passava um bocado comigo. Mas hoje em dia eu prefiro muito mais estar em casa a ver um filme com o meu namorado, os dois com o meu gatinho, assim em paz, sabe? Eu associo muito estar em casa a estar em paz, é como se estivesse no meu próprio templo. As minhas pessoas favoritas no mundo
são minha mãe, obviamente, já não a tenho, mas ela mora aqui dentro para sempre, não há nada que me faça esquecer da minha mãe, eu lembro-me dela todos os dias. O meu namorado, o meu pai e a minha família e amigos próximos, claro. Eu não sou muito de pessoas, assim, não deixo que muita gente entre no meu núcleo duro, mas quem está, está a sério. Eu amo mar, amo praia, mas como eu sou muito friorenta, aqui em Portugal, o único sítio onde eu consigo entrar na água, assim, entrar mesmo toda, é na Ilha de Tavira. Eu não conheço, assim, tudo no Algarve, conheço só Benagil, a Ilha de Tavira, Albufeira, assim um pouco. Gostava de explorar mais o Algarve porque eu amo o Algarve. Acho que é dos sítios mais bonitos do nosso país. Vive-se uma paz incrível no Algarve, sobretudo no inverno. Eu já estive lá no inverno. Mas eu confesso que entrar assim na água só na Ilha de Tavira. Se houver aí praias com boas águas, avisem. Por isso, eu fujo sempre que posso, pelo menos, não é? Para as Caraíbas, para aquela água quentinha que parece que a pessoa está ali no banho. Ai, eu amo calor, amo palmeiras, amo estampados tropicais. Tudo o que tenha a ver com o verão, eu amo. E claro, o verão é a minha estação do ano preferida. Por tudo, porque uma pessoa tem mais energia, porque é mais fácil uma pessoa vestir-se no verão, porque tudo parece melhor quando está calor e estamos mais morenos. Eu sou do signo de Leão, eu faço anos a 26 de julho e não há signo melhor no mundo. Tu que me desculpem os outros signos, mas Leão, é o rei da selva. Se houverem pessoas de Leão, digam também nos comentários. Eu tenho um gato, que é o Kiko, e é assim um amorzinho. Ele era da minha mãe e quando ela morreu eu fiquei com ele. E ele é super meiguinho, é um amor. Ele agora está cheio de sono, mas é assim o meu xodózinho. Eu adoro chegar a casa e estar com ele assim. Ele vem para o meu colo e nós ficamos os dois. Quando estamos os três, eu, o meu namorado e ele no colo a ver televisão, é a melhor coisa do mundo. Kikinho, diz olá às pessoas. Eu odeio gente arrogante. A minha criação foi assim relativamente simples, nunca me faltou nada, mas também não havia assim grandes luxos quando eu era criança. E eu odeio gente que se acha mais do que os outros. Aliás, a minha mãe, desde que eu me lembro de ser gente, dizia: tu não és menos do que ninguém, mas também não és mais do que ninguém. E se eu vejo que tu estás a fazer pouco de alguém, levas uma carga de porrada. Eu sempre tive isso muito incutido em mim. Para mim, toda a gente é igual. E para mim, é muito triste quando alguém se acha superior só porque tem mais dinheiro, ou mais cultura, ou o que quer que seja. Porque, no fundo, todos nós temos qualidades, todos nós temos coisas para ensinar aos outros. Por isso acho que é importante nós valorizarmos as pessoas, independentemente da sua profissão, do que fazem, do que fizeram, do seu passado. Toda a gente tem um passado, toda a gente erra. Por isso eu acho mesmo muito importante respeitarmos mais e julgarmos menos. Eu adoro maquiagem, mas não tenho assim problema de sair de casa de cara lavada. É claro que gosto mais de sair arranjada e maquilhada, mas se for assim uma urgência e eu precisar ir sem maquiagem, vou tranquilamente. Eu acho que uma pessoa também tem que ser descomplicada, sabem? E por mais que eu acho que a maquiagem é super importante para nos fazer sentir melhor, mais poderosas e tudo, acho que não há mal algum em sair de cara lavada se estivermos bem com isso. Eu tenho o grande defeito de ser a pessoa que só trabalha sob pressão. Ou seja, imaginem, se eu tiver um mês inteiro para fazer uma coisa, eu vou fazer no dia anterior ao prazo. Isso é horrível, é um defeito gigante, horrível mesmo, que eu acho muito, muito feio em mim. E eu estou a tentar mesmo mudar e motivar-me para ser uma pessoa mais metódica e disciplinada. Se alguém aí tiver dicas, por favor partilhem, porque eu quero muito ser a pessoa disciplinada que eu sonho ser este ano, 2019. Quem me ajuda? Eu não gosto muito de comidas gordas, mas eu amo massas. Eu se pudesse comer massa todos os dias, comia massa todos os dias, assim com alface e tudo, mas massa, sabem? Amo. Uma das minhas metas para este ano é ter saúde, acima de tudo. Isso é o mais importante. A minha meta de vida é ter saúde, mas uma das minhas metas para este ano é ir a Roma. Eu nunca fui, já fui à Itália, a Milão, mas nunca fui a Roma e gostava mesmo muito de ir. Acho que deve ser uma cidade incrível. E bom, o vídeo dos 50 factos sobre mim acaba aqui. Espero muito que tenham gostado e espero continuar a ver-vos desse lado. Deem uma forcinha com o like, subscrevam o canal porque é mesmo muito, muito importante e tenham uma semana excelente. Beijinhos!
September we met.